Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de manutenção, né? Hoje a gente vai analisar aqui uma questão. A questão é a seguinte: a manutenção de máquinas e equipamentos é normalmente dividida conforme a explicação, né? Aí eu vou comentar. E aí no caso para marcar VOF conforme as alternativas abaixo. E qual é a explicação, né? Quando a gente fala de manutenção, né, a gente normalmente tem duas divisões principais, que seria a manutenção planejada, né, e a manutenção não planejada, né? Essas duas divisões elas acabam se subdividindo, né? Manutenção planejada, né? Normalmente você vai ter aí a manutenção preventiva, preditiva. Existem outras denominações também, né, ligadas a conceitos de acompanhamento, né, por meio de empresas ligadas à própria fabricação da máquina, equipamento, né. Existem também ciclos, né, de intervenções específicos, mas na grande maioria você vai ter ali na planejada, né, a manutenção preventiva e a preditiva, né. E na não planejada, normalmente você vai ter também duas divisões, né, subdivisões. A mais comum é a manutenção corretiva, né, mas algumas literaturas também trazem a manutenção corretiva planejada, né. Essa manutenção corretiva planejada, né, a lógica dela é a seguinte, né, ou seja, é identificado a falha, né, em um componente de forma inesperada, né? E porém o componente ele não se danificou ainda completamente. Você está no ciclo produtivo, né? Onde não pode parar aquele ciclo produtivo e aí já se compra a peça, né? Possível equipamento ali de reposição, enquanto o sistema ali não para de forma concreta, né? Então existe esse termo aí de manutenção corretiva planejada, né? Ou seja, é quando acaba aparentando algum elemento, né, prévio que o equipamento vai quebrar, né? E aí no caso não se pode ter a parada lá do equipamento por causa da produção, então segue lá para na espera, né, do término da produção ou que o equipamento venha quebrar definitivamente, né? É meio arriscado, né, mas existe esse conceito, né? Bom, e referente a essas divisões, aí entram as perguntas, né? As alternativas, né? A primeira alternativa aqui é a manutenção corretiva, é realizada após a falha do ativo para torná-lo operante novamente. Isso aqui sim é um conceito voltado ali à manutenção corretiva, né? Ou seja, da realização após a falha do ativo, né? Ou seja, o elemento ele vai parar, vai diminuir o índice ali de produtividade e não estava planejado, e ele vai ali para ação. Então nesse caso aí caracterizando realmente uma manutenção corretiva, né? Então esse aqui seria o verdadeiro. No segundo aqui, na manutenção preventiva, é realizada a troca de itens ou peças a partir do seu estado. Pronto, esse aqui é bem interessante, porque na manutenção preventiva, né, ela leva como base exatamente o planejamento, né? Ou seja, não precisa ter a inspeção, né, mais um ciclo de planejamento, como troca de componentes, verificação de apertos, ciclo de lubrificação, alinhamento, né, com prazos estabelecidos, né? Ou seja, é, não vai a troca do item, ela vai ocorrer, mas não a partir de uma condição inoperante ali dele, né? Ou seja, exatamente para prevenir que ele venha a quebrar futuramente. Então você não vai ter essa possível substituição, né, ou algum outro tipo de intervenção, mas dentro desse cronograma estabelecido e não a partir do seu estado propriamente dito, né? Então nesse caso aqui ele vai cair como um falso. E o último aqui, na manutenção preditiva, é feita a substituição dos itens ou peças já programados, né? Ou seja, essa daqui acaba se caracterizando exatamente na manutenção preventiva, né? E essa aqui ela vai caracterizar muito a preditiva, né? Ou seja, essa aqui ela também é falsa, né? E aí você diz, mas na preditiva não vai ter a substituição do item. O que é que acontece? A manutenção preditiva, né, você vai estar alinhado normalmente a elementos que venham te dar uma condição de predizer, né, que aquele elemento ele vai ter uma falha, né, ou ele está se comportando fora de uma curva característica, né? Então é muito comum você utilizar elementos ali para análise, exemplo, análise
ferrográfica, analisador de vibração, câmera termográfica, exatamente para analisar o item, né, entre aspas, ali no seu funcionamento e verificar se ele está saindo ali fora do padrão estabelecido, né? Ou seja, não é que já estava ali programado, né? Ou seja, vai se programar a partir daquele ponto a intervenção, né? Ou seja, se uma característica foi verificada que estava saindo fora do roteiro indicado da manutenção planejada, né? A manutenção preditiva vai estar informando que aquele elemento está ficando fora daquela curva, né? Para que possa ser orientado conforme a programação do PCM, né? Do PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, aquela intervenção, né, de forma programada ou até de forma imediata para não ocorrer um dano maior ao equipamento ou causar algum incidente, acidente. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajude o nosso canal a se fortalecer. Acesse nossa aba comunidade. Teste seus conhecimentos. Vídeos novos às 10 horas da manhã, às 14 horas e às 20 horas. É isso. Curta, compartilhe. Valeu.